Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos sentar. Pessoal, só assim dando um aviso, não sei se todo mundo sabe, mas aqui atrás desse L aqui tem banheiro masculino e feminino, se alguém precisar, tá? Então tem banheiro aqui atrás. Bem, nós vamos, a pedido do Olavo, né, semana passada, nós vamos continuar o ensino hoje sobre pecado. Até na semana passada, que ele pediu ao final do encontro, né, foi assim uma surpresa até para mim, porque poderia fazer um pouco mais compassado, né, o ensino da semana anterior para hoje, no caso, termos uma sequência assim. A gente vê as coisas com mais calma, mas tá bom, tá ótimo. Hoje nós vamos ver alguns assuntos, continuando o tema da semana passada, que é sobre pecado. O pecado é a grande luta nossa, né, gente? É a grande luta nossa. São João Paulo II, ele vai dizer assim, que um santo é um pecador que nunca desiste. Ou seja, a gente continua pecando durante a nossa vida. A gente não pode pecar no sentido de dizer assim, eu vou pecar hoje, vou fazer essa coisa aqui, depois eu vou me confessar. Não, a gente tem que evitar isso. Eu vou cometer um pecadinho aqui, depois eu vou lá e confesso e está tudo certo, né? Isso é um péssimo hábito, né, de alguns cristãos, né? Tem muita gente que fala assim, Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso, tá certo. Mas isso não quer dizer que nós precisamos ser relaxados com a nossa espiritualidade, tá? Nós temos que levar as coisas a sério. Temos que levar as coisas de Deus a sério. E antes de trabalhar, gente, sobre a questão do que nós vamos ver hoje, que eu vou apresentar para vocês, vai ser sobre o pecado mortal, o pecado venial, vai ser sobre o pecado contra o Espírito Santo, os pecados capitais, os pecados que bradam o céu, as listas bíblicas daqueles pecadores que não herdarão o reino, e também ao final, aí, se tudo der certo, vamos fazer um exame de consciência bem grande aí no final, né, se alguém ainda não conseguiu confessar da semana passada para tentar fazer uma boa confissão. Quem confessou da semana passada para essa, levanta a mão. Alguém confessou? Que bênção, que bom. Se alguém mais estiver precisando, hoje nós vamos fazer um exame de consciência ao final, e aí ir mais preparado. Gente, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre pecado é o seguinte: o pecado, ele é aliás, os mandamentos de Deus, eles foram leis que foram instituídas lá no Antigo Testamento e foram aperfeiçoados pelo próprio Cristo. Como o próprio Jesus disse, que foi comentado semana passada, Jesus disse assim, eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la à perfeição. Então, o próprio Cristo vai levar a lei à perfeição, e ele vai nos mostrar o que é e o que não é pecado. O que é e o que não é pecado, não é algo que eu decido. Eu acho que não é pecado, então tá bom. Não, isso se chama orgulho da nossa parte. Não é o que eu acho que é pecado.
Primeiro, gente, quem é Jesus Cristo para nós cristãos? Hein? Quem é Jesus? Quem? Mas a pessoa de Deus é uma pessoa o quê? Jesus é Deus, ok? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus que se faz homem. Então, quando a gente escuta o próprio Cristo, Jesus ele não é ele antes de ser uma pessoa humana, ele era uma pessoa divina. Mas é uma pessoa divina que se faz homem, tá? Então nós temos que ter isso muito claro. Jesus é Deus, Jesus não é um profeta, porque a gente chamar Jesus de profeta é empobrecer Jesus. Você chamar Jesus de santo é empobrecer Jesus. Jesus é santo, santo, santo. No hebraico, para nós diríamos santíssimo, né? Acho que é um hiperlativo, né? Eu não lembro bem o nome dessas figuras de linguagem aí da gramática. Mas Jesus, ele não existe nenhum santo que chegue perto de Jesus. Nossa Senhora, que é a maior santa que existe, ela perto de Jesus não é nada. Ela perto de Jesus não é nada. Por quê? Porque Jesus é Deus. Claro, Nossa Senhora perto da gente, ela é gigantesca, tá? Agora, Nossa Senhora perto de Jesus, ela não é nada. Não é demérito para Maria isso, de forma nenhuma. Mas é o que nos ensina a Santa Igreja. Então, quando Jesus vem e ele ensina, é Deus nos ensinando. É isso que nós temos que ter bem claro. Nós não seguimos o ensinamento de um homem, não, nós procuramos seguir o ensinamento do próprio Deus. Então é diferente, gente. É diferente. Claro, Deus permite que nós tenhamos os santos, para quê? Para a gente se espelhar neles, para ver que é possível a gente chegar à santidade, com o auxílio da graça. Com o auxílio da graça de Deus. Mas quando a gente tem uma noção sobre o pecado ele é pecado, não é por uma questão assim de sentimento. Você fala assim, vamos dizer assim, você comete um pecado. Eu não sei, eu senti no meu coração que eu tinha que sair com aquela mulher e trair minha esposa. Tá, isso você pode sentir, mas isso não é uma coisa que Deus te inspirou a fazer. Vai lá e traia a tua esposa, né? Não tem isso na lei. Isso é a concupiscência. O que é isso? É a nossa inclinação para o mal. Pode até parecer bem, pode até ser bom, pode ser prazeroso, pode. Tudo isso vai ser, mas tudo isso vai ser um pecado mortal. Então pecado, meus irmãos, não é um sentimento assim, eu achar, mas eu senti que devia fazer, então eu fiz. Você pecou. Pecar é bom, né? Que nem diz assim, é bom ou não é? É bom pecar ou não é? Claro que é. Se fosse ruim, ninguém fazia, né? Então pecar é algo bom, mas é algo que chama a nossa natureza. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso: o pecado não é um sentimento. O pecado é racional, é aqui, não, Senhor, eu não vou fazer isso. A minha carne está pedindo para fazer, né? A minha carne está pedindo para fazer isso, para eu trair a minha esposa, trair o meu esposo, mas eu não vou fazer isso porque isso vai desagradar a Ti, Senhor, porque eu sei que isso é errado. Você vai contra a tua tendência natural de cair. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Você lutar contra o pecado é você lutar contra você mesmo. E Santo Inácio de Antioquia, ele dizia isso: se nós nessa vida, nós nos vencermos, nós já fizemos bastante. Não é fácil a gente lidar, né? A gente lutar contra o pecado não é fácil. Lutar contra o pecado é dificílimo. E assim, irmãos, é uma coisa que vai até o final da nossa vida. Até o final da nossa vida.
E a gente tem que buscar força na oração. A oração todo dia, uma oração pessoal, diária, é o que nos dará força para vencer o pecado. Por isso a oração é extremamente importante. Tá? Então a oração é ela que nos traz a força do Senhor. Bem, quero convidar vocês para nós pegarmos então, primeira observação assim a ser feita é essa. Segunda, gente, vamos abrir a nossa Bíblia lá na primeira carta de São João, no capítulo 5, no versículo 16 até o 17. Primeira João 5, do 16 ao 17. Na Bíblia Ave Maria, a página 1553. Assim, gente. Está escrito lá, apêndice, oração pelos pecadores. Então está anotado aqui já, né? 1 João 5, 16 e 17. Nós falávamos semana passada sobre o pecado, né? O que é o pecado, comentava um pouco sobre o pecado mortal, como que Satanás nos tenta, dávamos a definição de pecado, tudo isso, né? Hoje nós vamos ver aqui, essa passagem ela nos traz, olha o que João diz. Bem, vamos ler primeiro, depois eu comento. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduza à morte, reze, e Deus lhe dará vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por este. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Veja, São João está fazendo uma distinção bem clara. Existem pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. É daqui que a igreja tira o ensinamento sobre pecado mortal, que leva à morte, e pecado venial, que são pecados leves, que não leva à morte. E quando fala levar à morte, gente, é a questão da morte da alma. É a questão da condenação. Existem pecados que levam à condenação, a segunda morte, que traz lá no livro do Apocalipse, né, que fala da segunda morte, que é a condenação eterna. Então existem pecados que levam à condenação, e existem pecados que não levam à condenação eterna. Tá, então é aqui que a igreja faz a distinção do que é o pecado mortal e o pecado venial. Muito bem. Quando a gente fala, gente, de pecado mortal e pecado venial, então o catecismo da igreja ele nos traz, né? Lembrando, né? Eu vou estar trabalhando com vocês aqui o catecismo novamente, porque é o nosso porto seguro, sabe? Você tem dúvida sobre doutrina católica? Ó, aqui, ó. Esse livrinho aqui é maravilhoso, maravilhoso. Você que quer aprender, conhecer a fé, extremamente recomendado, ok? Então diz assim, gente. No parágrafo, se quiser anotar lá, catecismo, parágrafo 1855, ok? Catecismo, parágrafo 1855. Nós usamos aqui a sigla SIC, gente, Catecismo da Igreja Católica, tal. Mas quando aparecer essa sigla SIC em algum livro que você estiver lendo, que for um livro de igreja, é o Código do Direito Canônico, tá? Que o nome é em latim, né? Não lembro direito, Códices Iuris Canônicos, uma coisa assim, né? Então fica o SIC, na verdade, se a gente vê num documento, ele significa Código do Direito Canônico. Nós usamos aqui por causa das iniciais nossas no português, tá? Então diz assim, 1855 em diante, tá? A gente vai seguir daqui. Então assim, gente, ó, o pecado mortal, o que diz o catecismo? Destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus.
desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Tá, um pouquinho para baixo aqui no parágrafo 1856, vai dizer assim: o pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Indo para o parágrafo 1857. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Tá, vamos explicar um pouquinho sobre isso. Primeiro, gente, a consciência do a consequência do pecado mortal, ela é terrível. Porque o pecado mortal é uma livre iniciativa nossa em que a gente diz para Deus: Senhor, eu não quero mais você. É como se eu dissesse isso, né? O catecismo fala aqui: a gente prefere um bem inferior do que Deus. Prefiro um bem inferior, não quero a Deus. É um pecado mortal. O pecado mortal, ele é quando nós cometemos um pecado diretamente contra Deus ou diretamente contra o próximo, em matéria grave, tá? Uma coisa grave. Por exemplo, se eu falar assim, eu estou revoltado, eu posso cometer um pecado mortal por meio de calúnia, por meio de blasfêmia. Eu estou revoltado. E geralmente, muitas vezes a gente se revolta por causa da nossa falta de fé. Vamos dizer assim, morreu uma pessoa lá da minha casa, morreu alguém da minha família. Eu me revolto contra Deus e blasfemo contra Deus. Cometo um pecado. Eu sei que é pecado, eu não posso falar assim com Deus. Eu tenho que aceitar aquilo que Deus faz. Deus permitiu aquela morte da minha família. Eu tenho que agir pela fé. É doído no coração? É. É doído? É. Não estou dizendo que não é doído. Deus sabe que é doído. Deus nos entende? Nos entende. Mas assim, eu sabendo que eu não posso blasfemar contra Deus, eu blasfemo. Eu digo uma coisa terrível contra Deus. Não quero nem falar aqui para dar exemplo, mas vocês já imaginam alguma coisa aí, né? Então eu falo alguma coisa terrível contra Deus, ofendendo a majestade divina, sabendo que isso é pecado. Isso se torna um pecado mortal. Esse pecado mortal precisa de confissão, tá? Existe uma outra forma desse pecado ser perdoado, que é a chamada contrição sincera. Mas, gente, a contrição sincera, ela é muito difícil de se conseguir, tá? É a contrição sincera, ou seja, quando realmente o pecado de Pedro, tá? Veja, se nós pegarmos lá, né, gente, na palavra de Deus, na paixão do Senhor, então nós temos São Pedro, que estava diante de Jesus, que estava lá sondando Jesus, né, sendo julgado, e daí as pessoas reconhecem ele, falam: você é Galileu, eu vi você com ele. E Pedro uma hora diz assim, ele nega ao Senhor 3 vezes, e uma hora ele diz assim: olha, eu juro que não conheço esse homem. Primeiro que é uma mentira. Uma mentira. Pedro jurou, né, que não conhecia. E quando ele olha para Jesus, o Senhor concede para Pedro a graça do arrependimento. E diz ali na Bíblia que ele chorou amargamente. Então ali provavelmente Pedro teve uma contrição sincera. A contrição sincera é assim, meus irmãos: quando eu sei que eu ofendo a Deus, eu peço perdão para Deus, algo me toma conta, porque eu ofendi a Deus. Eu não estou nem aí se eu vou para o inferno ou não. Não, isso é secundário. Eu ofendi a Deus, eu ofendi a Ti, Senhor, que me ama tanto. Então me perdoe. É direto a Deus, eu ofendi a Deus que me ama tanto eu ofendi. É daí que parte o princípio de uma contrição sincera. Uma contrição que não é uma contrição sincera, ela é chamada de atrição. Vocês já ouviram falar esse termo ou não?
Mas o que é uma atrição? Uma atrição é assim: eu ofendi a Deus e eu vou confessar, porque eu sei que com aquele pecado que eu tenho, se eu morrer nesse pecado, eu não vou para o céu. Então isso é uma atrição. O meu objetivo não é pedir perdão diretamente para Deus, mas eu sei porque, então ela não eu sei que eu não herdo o reino de Deus, então eu tenho medo da condenação eterna. Então eu vou lá pedir, mas ele não é uma contrição sincera. Ele é uma atrição, é uma contrição imperfeita. Seria isso. Quando a pessoa tem uma contrição sincera, antes de morrer, e ela morre sem o sacramento da reconciliação, o pecado é perdoado. Uma contrição sincera. Mas se a pessoa tem a contrição sincera, o primeiro passo que ela tem que fazer é confessar. Tá? É confessar, gente, é buscar o sacramento da confissão. Qual é o sacramento que a igreja nos deu, que é o sacramento para a remissão dos nossos pecados? Bem, gente? Qual o sacramento que a igreja nos deu para redimir o nosso pecado? O batismo. É o batismo. O batismo é o sacramento para a nossa remissão dos pecados. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabia que nós poderíamos cair depois do batismo. Então, para nós voltarmos à graça da santidade original, existe a confissão. Meus irmãos, eu tenho pena dos nossos irmãos evangélicos, que vocês não têm ideia. Eu tenho um morro de dó. Santo Agostinho diz assim: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, junto com São Paulo, eu acredito que esses três santos são os santos mais influentes no ensino de doutrina de igreja. Santo Agostinho diz assim: se para nós não existisse a confissão, também não teria esperança. Claro, o julgamento é de Deus, mas olha o que ele está falando. Olhe você que acha que confessar não é importante. Se não existisse confissão para nós, não existiria esperança. Tá, vamos seguir aqui, gente. Então por quê, gente? Porque o pecado mortal, ele precisa da confissão. Quando a gente peca mortalmente, a gente faz que nem o filho pródigo, a gente se afasta de Deus. Se eu cometer um pecado contra o meu próximo, eu sei que é pecado, né? O pecado mortal, ele é assim: é matéria grave, então é diretamente contra Deus ou contra o próximo, tá? Ofende o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. E em matéria grave, você sabe que é pecado e mesmo assim você o faz. Isso que torna o pecado grave. Então, assim, por exemplo, o meu próximo, eu estou assim, sabe, mas tem todo um processo aqui que passa na cabeça, que a gente tem que, assim, o pecado, quando ele é feito, ele é conscientemente, algumas vezes é desordem, já tento explicar isso. Mas, por exemplo, o que é o pecado grave? O pecado grave é mais ou menos assim, gente, olha, por exemplo, eu fui fazer compra num comércio, um comércio pequeno de preferência, tá? Mas pode ser um comércio grande ou um comércio pequeno. Eu fui fazer compra, a pessoa que estava trabalhando lá errou no troco. Ela me deu muito a mais do que era para me dar, sabe? Mas era assim, vamos dizer assim, uma quantia tão a mais que, assim, ia fazer falta para aquele estabelecimento comercial. Aí eu confiro ali e percebo, não, essa pessoa errou no troco. Mas eu falo assim, mas eu estou precisando de dinheiro. Né? Sabe aquela imagem do anjinho, do diabinho falando na nossa cabeça, né, que tem nos desenhos, que eu acho muito engraçado e interessante, mas é mais ou menos aquilo, né? O bem e o mal lutando, né, do nosso lado. Não, mas eu preciso desse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu sei que é errado fazer isso, mas mesmo assim eu faço. Dependendo da gravidade, pode ser um pecado mortal. O correto é eu pegar e colocar aquilo ali, passar aquele dinheiro e falar: olha, você errou aqui, desculpe, tá? O troco aqui, o meu troco é esse, a quantia é essa, não é essa que você está falando, né? Então
eu procuro ser justo. Está vendo como a vida de santidade é uma vida educada? Né? A educação, a santidade, ela nos educa, gente. Tá? Ela nos educa realmente. Por quê? Porque aquele dinheiro é do próximo, não é meu. Ok? Então, eu posso fazer assim. Outra coisa. Hoje, infelizmente, gente, aí quem é professor sabe, a gente tem bastante... Muitas vezes a gente sabe que os alunos hoje têm muito acesso à questão de celular, tal, tudo isso. Infelizmente estão tendo muito acesso à pornografia. Gente, criança, 12, 13 anos. Bem, a pornografia, ela é pecado também, ela é pecado grave, ela é uma desordem grave. É pecado por parte daquelas pessoas que cometem, que gravam os vídeos. É pecado grave por quem vê, também é pecado grave, tá? Mas assim, a pessoa sabe que é pecado, está naquela luta, né? Está com aquela vontade da concupiscência, de lutar, de cometer o pecado, de ver a pornografia, daí depois disso talvez cometer um outro pecado, como a masturbação. Mas a pessoa ela tá ali, está naquela batalha, ela sabe que é pecado e ela cede, é pecado mortal. O que é bom, o que a igreja nos recomenda que a gente faça? É aqui que a gente tem que usar a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Palavra de Deus. Diz lá em Efésios 6, né? Tem muita gente que reza Efésios 6, mas não vive Efésios 6. Porque Efésios 6, a armadura do cristão, ela é para ser vivida. Toma a espada do Espírito. Vou dar um exemplo. O diabo vem tentar você em cima da questão da pornografia. Repita a bem-aventurança de Jesus. Senhor, não quero cometer isso, porque bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Eu quero ser puro, Senhor. É aquilo, pegue a batalha e eleve ela para o céu. Senhor, eu não quero ver isso, porque isso aqui estão usando meus irmãos, o demônio está usando meus irmãos como objeto. Meus irmãos não são objetos. Senhor, converte esses atores. Dá graça a esses atores de serem convertidos. Comece a rezar assim. Comece a lutar desse jeito, para você ver se você não vence. Mas não é pelas minhas forças eu achar, eu sou o bonzão, né? O diabo que pode vir me tentar. Meu amigo, o diabo se vier te tentar e você for lutar com as tuas forças, você está lascado, você perde. É aquilo que diz Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Leve a batalha para o alto, né? Como diz, se eu vi uma vez uma comparação, né, da águia e da cobra. Sabe por que a águia vence a cobra? Porque a águia, quando ela vem capturar a cobra, ela pega a cobra e ela não fica na terra. Porque se ela ficar na terra, a cobra ganha. Mas o que a águia faz? A águia pega a cobra e tira ela da terra. Ela leva para o céu. Ela eleva para o seu campo de batalha. Eleve a tua batalha contra o pecado para o campo espiritual. Porque se você ficar no campo material, irmão, você vai perder. O próprio Cristo falou: o espírito está preparado, mas a carne é fraca, né? Não adianta. Uma vez um casal de namorado falou, né, que um padre comentou isso, né? Assim, que a gente tem, por isso que a gente tem que ser vigilante, né? O casal de namorados falou assim: nós sentimos aquele negócio de sentir vontade, né? Nós sentimos vontade de tomar banho junto. Tiveram relação, né? Pecado mortal, pecado antes do casamento, a gente já vai ver isso, né, gente? Então, eleve, saia. É difícil, mas são os violentos. O reino dos céus é dos violentos, diz Jesus. São os violentos que o arrebatam. É ser violento contra nós mesmos, contra a nossa carne. É essa a violência. Não é ser violento contra o outro, não, é ser violento contra mim mesmo, para me vencer. Eu preciso ser disciplinado, eu preciso ter regra. Sabe? Tá. Então vamos lá, gente. Eu acho que deu para saber aqui sobre o pecado mortal. Gente, o que é o pecado venial? Tá, vamos lá então. O pecado venial, gente, eu estou aqui meio controlando pelo tempo, tá? O pecado venial é o seguinte, gente. Ele
ele deixa subsistir a caridade, embora ele ofenda e fira a caridade. Por exemplo, tem uma definição aqui, gente, de Santo Tomás de Aquino, que está na Suma Teológica, que Santo Tomás diz assim. Santo Tomás é maravilhoso. Ele diz assim, quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, ou seja, minha vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, contrária ao amor, pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado por seu próprio objeto matéria para ser mortal. É basicamente o que eu estava explicando para vocês. Quer seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, como eu estava comentando, quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio, o adultério, ok? Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor a Deus e ao próximo, como por exemplo, palavra ociosa, riso supérfluo, etc., tais pecados são veniais. Por exemplo, gente, é muito diferente a pessoa falar uma blasfêmia contra Deus consciente, amaldiçoar Deus, do que a pessoa dizer o nome de Deus em vão sem perceber. Ou o nome de santo, né? Tá falando alguma coisa lá, de repente diz, pelo amor de Deus. Assim, diante de uma situação, sabe? Usa o nome de Deus de vez em quando sem necessidade. Usa o nome de santo sem necessidade. Né? Talvez a pessoa vai lá, ela vai e conta uma piada, mas na hora não passou pela cabeça dela que talvez aquela piada pudesse ser pecado. Sabe? Ela não teve a consciência. Então ali torna aquilo um pecado leve, ok? Então assim, por exemplo, né, talvez eu olhei assim para o pecado do olhar, né? Eu olhei para alguma coisa e talvez julguei ali na minha mente meio de imediato, sabe, aquela pessoa, julguei ela pela aparência. Sabe, isso de nós de vez em quando é tão normal, tão instintivo, pode até não ser pecado, mas se for pecado, é pecado leve. Tá? Porque o pecado, para ser um pecado grave, ele precisa de consciência e de matéria grave. Então, o pecado venial é mais ou menos assim, eu estou distraído na missa lá, né? O padre está rezando a missa, eu estou olhando as coisas, pensando lá, sabe? Opa, né? Bate eu acredito que o anjo da guarda nos ajuda muito nisso. O anjo da guarda cochicha aqui, presta atenção, né? Volta a atenção para o padre, volta a atenção para a oração, sabe? Essa desatenção. Então, eu não quis fazer isso, eu não quis ofender a Deus, né? Mas eu fiz meio sem querer. Pode ser um pecado venial, mas pode até não ser pecado, tá? Então o pecado venial é assim, gente, claro. Por exemplo, a pessoa lá esse aqui é difícil pra caramba, ainda mais pra mim. A pessoa lá tá comendo alguma coisa, tá saciada, e eu vou pegar mais um pedaço porque tá bom, né? E quem come, né? Pecado venial. Assim, o pessoal fala muito da questão do pecado contra o álcool, né? Assim, gente, claro, é errado, por exemplo, o cristão ingerir álcool? Claro que não é errado. Tudo é alimento. Inclusive se sabe hoje, através de estudos, que o vinho, uma taça de vinho ou 2 taças de vinho por dia faz bem, né? Faz bem para o coração, inclusive. Claro que um alcoólatra, uma pessoa que se recuperou do vício do álcool, ele não pode ingerir, ok, gente? Claro que não pode, não tem como. O que a igreja condena é a questão do que, gente? É a questão da pessoa tomar em excesso. Ou seja, no momento que ela não vive sem o álcool. Você pode tomar uma cerveja? Pode. O problema é o seguinte, o problema né? Saco sem fundo. Aquilo lá não sei onde que vai tanto, né? A pessoa toma. A pessoa não tem um estômago dentro dela, tem uma caixa d'água dentro dela, né? Não sei onde que vai tanto. Sabe? Aí é o problema.
Então tem que ter ponderação, a virtude da temperança. Tá, então assim, gente, né, aquela questão, eu comia mais do que precisava, tá? Isso já entra na gula, mas eu vou comentar sobre os pecados capitais depois mais. Tá, mas assim, a gula, ela é um pecado também que é pouco falado, né, gente, é pouco falado. Mas tá, vamos lá. Então, o pecado venial é um pecado, gente, que ele pode ser perdoado, o pecado venial, no ato penitencial da missa. O pecado venial, ele pode ser perdoado ali. Você pedindo uma contrição sincera para Deus, ali acontece. Na tua oração, você começa a rezar e pede para Deus o perdão, ali no começo, você fazer um ato penitencial ali, não um ato penitencial, mas um ato de contrição, né? Um momento penitencial ali aquilo ali te perdoa. Sabe, pode perdoar teu pecado. Só que não se enganem numa coisa. O que é o problema do pecado venial, gente? O pecado venial, o problema dele, diz lá no Catecismo, no parágrafo 1863, que é assim, gente, que ele impede o progresso da alma no exercício das virtudes. Ó, o pecado venial é Catecismo 1863. Gente, é nesses parágrafos aqui, mais ou menos, é que fala que a igreja nos ensina sobre o pecado. Então ele impede que a gente cresça na virtude. Esse é o problema do pecado venial. Por quê, gente? Porque assim, se nós vivermos os mandamentos, nós vamos para o céu. Beleza. Mas a gente pode ser mais do que isso. A gente pode ser santo. Como que a gente vai ser santo? Vivendo as virtudes, ok? Então assim, se a gente tiver as virtudes heroicamente comprovadas, virtudes, e é isso que a igreja investiga na vida das pessoas que estão em processo de santificação, as virtudes heróicas. Se nós, o que o pecado venial faz? Ele impede que a gente cresça na virtude, e esse é o problema dele. Ok, mas assim, por exemplo, né, a gente pensa de vez em quando no céu assim, mas eu só ir para o céu já tá bom, né? Claro, ótimo. Mas assim, gente, no céu, se nós formos uma tampinha de garrafa cheia, nós vamos ser uma tampinha de garrafa cheia, tá? Se a gente for desse tamanho aqui, a gente for uma tampinha de garrafa cheia, a gente vai ser plenamente feliz desse tamanho que a gente é. Mas se a gente progredir e virar um recipiente desse cheio, a gente vai ser plenamente cheio nesse tamanho. Se a gente for do tamanho, claro, aqui estamos fazendo uma comparação, né? Se a gente for do tamanho de uma caixa d'água lá de 1000 litros, né? A gente vai ser plenamente feliz e cheio naquela proporção. Se eu for do tamanho de uma piscina, eu vou ser plenamente cheio e feliz na proporção daquela piscina. Sabe, então, Deus nos pede isso para quê? Para a nossa própria felicidade. Ok? E é uma luta terrível, né, gente? Ou seja, a gente tem que... É a cruz do dia a dia, né? Lutar contra a gente mesmo. Muito bem. Então assim, gente, só que tem uma coisa, o pecado venial também, gente, a gente tem que tomar um determinado cuidado, tá? Porque o pecado mortal, gente, ele nos, lembrando assim, o pecado mortal, se a gente morre em pecado mortal, a gente perde a eternidade junto com Deus, a gente perde o céu. O pecado venial não faz a gente perder o céu, mas faz a gente passar um tempo no purgatório, tá? Sobre a doutrina dos novíssimos, né, ou a escatologia bíblica, não vem muito a gente colocar aqui. Mas tá. Assim, gente, só que os pecados mortais, o pecado venial, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, com a quantidade. Porque o Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 1862, ele diz assim: o pecado mortal pode levar ao pecado, o pecado venial, pode levar ao pecado capital. Os pecados capitais são pecados que fazem gerar outros pecados, e isso pode nos levar ao pecado mortal. Então não é bom se acostumar com o pecado, a gente tem que tentar combater o pecado.
Outra coisa, tem uma passagem aqui, gente, também que é de Santo Agostinho, que ele diz assim, olha, o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os mais leves. Não pode evitar, sabe? A nossa tendência de vez em quando faz a gente cair no pecado venial. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os consideras insignificantes ao pesá-los, ou seja, se ele é insignificante quando a gente vai pesar ele, que talvez não pese muito, olha o que diz Santo Agostinho, treme ao contá-los. Ou seja, é assim, se eu tenho uma lona aqui, né, vamos dizer assim, começa a cair um pingo d'água na lona, faz alguma diferença? Agora cai um monte de pingo d'água naquela lona, faz diferença? Sabe, o pecado venial é assim, a gente tem que cuidar para a gente não ficar pecando toda hora, fazendo esses pecadinhos leves, a gente tem que procurar combatê-los também, né? Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Tá? Se a gente faz tempo que a gente não confessa, a gente tem que confessar. Tá? A confissão. Nossa Senhora, quando aparece numa das suas aparições, ela pede, se não me engano em Medjugorje, ela pede confissão mensal. Tá? Confissão mensal. Assim, é revelação particular, você não é obrigado a acreditar nela, mas confissão mensal, acredito que não faz mal para ninguém, né? Então, muito pelo contrário, faz o bem. Então tá, gente, ficou claro o pecado mortal, venial, que é um, que é outro. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Viu? Vamos falar então. Gente, existe uma passagem que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 31. Tá, se quiserem pegar lá. Mateus 12, 31. Qual é o contexto aqui, gente? Jesus ele estava expulsando os demônios. E daí os chefes dos fariseus, os fariseus saduceus estavam lá, acho que os fariseus, eles estavam lá e alguém lá levantou e falou assim, não, Jesus está expulsando os demônios pelo chefe dos demônios. Claro, um absurdo, né? O próprio Satanás expulsando os capeta dele lá, não tem o que ver, né? Aí que Jesus vai falar sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. E Jesus vai dizer assim, Mateus 12, 31. Diz lá, todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Gente, quando a gente fala blasfêmia, pecado contra o Espírito Santo, nós temos que ter algo bem claro no nosso coração. O que é o Espírito Santo? Quem nos responde isso é São Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. São Paulo nos responde, ele diz assim, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E os teólogos eles falam isso. Ou seja, por que o Espírito Santo ele tem a imagem do vento, do sopro? Porque assim, gente, é aquele gesto do Pai, Deus Pai, amoroso, plenamente amoroso, que olha para o Deus Filho, que também é plenamente amoroso, o Pai olha para o Filho, e esse amor entre o Pai e o Filho, esse amor puríssimo, santíssimo, castíssimo, ele gera uma força santificadora, ele gera um mover, ele gera o sopro. Esse sopro do amor do Pai e do Filho, isso é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o amor do Pai e do Filho, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é uma pessoa da Santíssima Trindade. Assim, gente, Santíssima Trindade, a gente
Tem teólogos que falam o seguinte: o mistério da Santíssima Trindade ele é tão grande que tem teólogo que diz assim, que talvez nem no céu, na eternidade, durante toda a eternidade, talvez a gente não chegue a compreender plenamente. Que é muito grande. Foge muito dos nossos padrões de inteligência. A Deus, se Deus fosse para ser entendido, Deus não seria mais Deus. Deus é para ser adorado. Eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade do Senhor. Tenho que me render diante de Deus. Então assim, gente, o Espírito Santo é esse amor do Pai e do Filho. Gente, todo pecado que nós cometemos é contra Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todo pecado. Todo pecado ele é contra a Trindade. Tá? Só que é assim, gente, o que diz o catecismo lá no parágrafo 1864? Catecismo da Igreja, parágrafo 1864. Esse parágrafo é o parágrafo que fala do pecado do Espírito Santo. Tá? A doutrina da Igreja diz assim, gente, ó, a misericórdia de Deus não tem limite. Ou seja, Deus perdoa tudo. Gente, presta bem atenção aqui. Deus perdoa tudo. Sabe qual é a única coisa que Deus não pode perdoar? É quando eu não me abro ao perdão dele. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Não é que falta misericórdia para Deus, mas falta a abertura do meu coração. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Eu não me abro para receber o amor que Deus quer derramar no meu coração. Isso se chama pecado contra o Espírito Santo. 2 casos bíblicos: Pedro, que eu já comentei aqui com vocês, e Judas. Judas, meus irmãos, vocês acreditam que se Judas tivesse se arrependido como Pedro, mesmo traindo Jesus, ele se arrependido como Pedro, e ele tivesse ido aos pés da cruz, de uma forma sincera,